Nesse vídeo nós vamos fazer algumas análises de preço para saber quantos Bitcoin a gente precisa acumular para atingir o tão almejado milhão. Eu sou o Alexander, aqui do Sucesso em Cripto, onde eu compartilho tudo de valor que eu vejo para ajudar você. Então, logo de cara, eu quero saber quantos Satoshi ou quantos Bitcoins você já conseguiu acumular até o momento? Deixa aqui nos comentários. Então, para começar, eu quero te mostrar uma coisa bem interessante, mas eu preciso que você preste atenção e fique comigo para acompanhar o raciocínio. Então vamos lá. Historicamente, o Bitcoin ele teve correlação com os títulos de longo prazo americanos, os títulos de 20 anos do Tesouro. Mas recentemente essa correlação ela foi quebrada. Então, como você pode ver nesse gráfico aqui, tem três momentos muito importantes. Porque aqui, num primeiro momento aqui, em janeiro de 2022, o Fed, Banco Central norte-americano, ele começou a aumentar as taxas de juros e, por consequência, os títulos eles começaram a ter um declínio, a sofrer um declínio juntamente com o Bitcoin. Depois, aqui num segundo momento, começaram umas discussões em torno de uma possível queda nas taxas de juros, ou seja, o Fed ele iria pivotar aí, e aí começou um rally de alta do Bitcoin juntamente com os títulos, que poderiam se tornar automaticamente muito atrativos. Só que aqui num terceiro momento, no mês passado, em setembro aqui, a gente pode ver uma mudança nessa relação. O Bitcoin ele continua subindo, enquanto os títulos do governo americano eles vêm sofrendo um crash. Ou seja, aqui a correlação vem se perdendo. E por que isso acontece? O que pode estar acontecendo é uma mudança psicológica na mentalidade dos investidores e uma possível reavaliação do valor do Bitcoin como ativo, certo? Então fica comigo que eu vou te mostrar ainda outros dados bem interessantes para completar esse raciocínio. Aqui nós temos um gráfico do NVT Ratio, que é um gráfico da rede, do valor da rede em relação às transações do Bitcoin. E o que acontece aqui? Também ele demonstra uma evolução no pensamento dos investidores com relação ao Bitcoin. Então, aqui no primeiro momento, quando as pessoas queriam que o Bitcoin ele fosse um meio de troca, você valorizava que quanto mais transações a rede tinha, mais o Bitcoin ganhava valor. E o principal meio de avaliar isso era a quantidade de transações na rede. Num segundo momento, passou a se utilizar esse gráfico do NVT Ratio. E aqui no bear market, aqui no segundo bear market do Bitcoin, aqui é a partir do fim de 2015, o Bitcoin nesse indicador de NVT, ele estava subvalorizado em relação ao valor das transações na sua rede. E aí passou-se a acompanhar mais esse indicador. E agora em setembro, esse indicador ele bateu aí o seu topo histórico. E como a gente viu aqui, esse valor estando baixo, a rede estaria subvalorizada. Então aqui no topo histórico, o Bitcoin está sobrevalorizado. Então eu não acho que esse seja o caso. Lembra que a gente viu no começo que estava havendo uma mudança psicológica em termos de avaliação no valor do Bitcoin? Então, esse dado demonstra que possivelmente o Bitcoin ele esteja sobrevalorizado para sua utilidade de transação, ou seja, meio de troca. Ou seja, ele está passando a ser visto como alguma outra coisa. E essa outra coisa provavelmente pode ser que o Bitcoin está atualmente sendo visto mais como reserva de valor do que como um meio de troca por parte dos seus usuários e dos investidores. Outra coisa interessante é que esse ano a gente viu o crash de vários bancos americanos, e aí aconteceu um rally por Bitcoin. Bitcoin subiu bastante aí no começo do ano, enquanto que a gente viu um crash aí dos títulos americanos, e agora o Bitcoin vem se mantendo, o que é muito interessante. Provavelmente o mercado todo ele já está reavaliando o Bitcoin e o seu valor. E aqui eu tenho um dado da taxa de inflação do Bitcoin em relação ao seu valor. A gente pode ver que a taxa do Bitcoin já está menos de 1,8, tá cerca de 1,7
e a partir de abril do ano que vem ela vai para metade disso, ou seja, 0,8%, e o valor a gente vê aqui que só sobe, ou seja, isso demonstra a escassez do Bitcoin e a sua oferta programada matematicamente, que são os principais argumentos para o Bitcoin se tornar aí uma reserva de valor. E isso só se confirma mês a mês, ano a ano. Então, a gente vê que com toda essa instabilidade econômica global, os Estados Unidos aí com uma dívida impagável de mais de 33 trilhões de dólares, instabilidade política, instabilidade financeira, a gente vê aí a tese do Bitcoin se confirmando o valor e ganhando mais espaço, mais adeptos a cada dia que passa. Então, não perca tempo você. Se você não conhece bem, passe a estudar o Bitcoin, porque é muito importante. E agora vamos lá para as forças e fraquezas do Bitcoin. Então, o Bitcoin é um sistema financeiro global, sem intermediários, sem uma autoridade central controlando. E nesse sistema você tem a posse da sua propriedade, dos seus ativos, com a autocustódia. Isso basicamente é o Bitcoin. E agora eu quero falar algumas coisas sobre forças e desafios do Bitcoin para os próximos anos, mas eu gostaria de falar algumas coisas, eu imagino, não tão óbvias. Então, a principal força do Bitcoin, na minha opinião, é que ele é moeda forte. O Bitcoin ele é a maior invenção monetária da história da humanidade, o que o torna melhor moeda, melhor dinheiro aí que o ouro, principalmente aí por causa da sua escassez, que é o que a gente comentou antes, né? Ele tem uma escassez com 21 milhões de unidades disponíveis apenas. Depois disso acabou, e essas unidades vão poder ser mineradas até aí mais ou menos 2100, mas grande parte desses bitcoins já foram minerados e tem cerca aí de 20% de bitcoins disponíveis apenas, ou menos. E tem a questão da espacialidade. O Bitcoin você pode enviar uma transação no mundo inteiro em poucos segundos, na velocidade da luz, e com ouro você não consegue fazer isso. Você consegue se locomover para onde você quiser e os seus bitcoins estão lá na rede. Você não precisa se preocupar. Se você quiser fazer uma transferência de propriedade, você faz isso de qualquer lugar, você só precisa de uma conexão com a internet. E divisibilidade, o ouro também é difícil de ter essa divisibilidade pelas suas propriedades químicas e tudo. E o Bitcoin você divide até a milionésima parte digitalmente. Então, muito melhor do que o ouro e corrige todas as distorções do mercado da moeda fraca, das moedas fiat controladas pelo governo. Outra coisa, o Bitcoin é dinheiro apolítico, ou seja, não tem nação, nenhum país controla, ele é inconfiscável, incensurável, político nenhum te toma, não vai te cobrar imposto. Já tem diversas aplicações surgindo na sua rede, aplicações aí de mensagem, como o nosso TR, onde ninguém pode te censurar, você consegue aí se comunicar com qualquer um através da rede do Bitcoin, e isso é maravilhoso. E o Bitcoin, ele é a verdadeira propriedade privada. Como a gente sabe, se você tem aí um terreno ou casa própria, um negócio próprio, você paga IPTU, você tem carro, você paga IPVA, você está essencialmente pagando um aluguel para o governo. Se você não pagar, o governo simplesmente toma. Ou seja, essa propriedade não é sua, é do governo. Então, o Bitcoin ele é a verdadeira propriedade privada. E digo mais, provavelmente é a única propriedade privada que realmente existiu, porque não tem jeito de te tomar. Beleza? Se você não está por dentro dessas coisas, eu espero conseguir abrir um pouco aí seus olhos, beleza? E agora, desafios. O primeiro desafio que eu vejo vão ser as perseguições aí para quem utiliza Bitcoin. O Bitcoin vai ser criminalizado, a rede P2P vai ser criminalizada, muita coisa vai acontecer nesse meio, ainda mais com governos do mundo todo escalando cada vez mais aí no seu controle.
O segundo desafio que eu vejo no Bitcoin é a má fama. Muita gente ainda tem uma má imagem do Bitcoin por causa do passado, por causa de muitas matérias negativas, por muita gente que não sabe explicar, muita gente que nem sabe o que é o Bitcoin e sai falando bobagem, acha que é uma moedinha aqui e ali, ou pessoas que não estão de olhos abertos para a situação econômica e política mundial e não sabe o que está acontecendo. Então, vencer essa má fama é o nosso desafio, é o que eu estou fazendo aqui. Todo mundo tem dever aí de informar os seus familiares sobre o Bitcoin, sobre as suas qualidades e as possibilidades do Bitcoin. Bitcoin é liberdade. E o terceiro desafio que eu vejo para o Bitcoin é uma união aí geral aí contra o Bitcoin, que é muito difícil de acontecer, porque a gente já tem países dissidentes, ou os Estados Unidos, que é o país que mais tem Bitcoin atualmente, ele der um jeito de sair comprando os Bitcoins ou disponíveis e conseguir acumular aí boa parte dos Bitcoins, talvez assim eles consigam de alguma maneira acabar com o Bitcoin. É muito difícil acabar com o Bitcoin pela tecnologia, porque provavelmente ele é uma das tecnologias mais seguras já inventadas. É muito difícil um ataque externo ao Bitcoin, um ataque interno também é muito difícil por toda a sua arquitetura, ele reajusta suas dificuldades, ou seja, todos os incentivos da sua rede vão contra esse tipo de ataque. Então, eu acho que até o momento é isso, ou mais para frente algum tipo de computador muito potente, que eu ainda não vejo no horizonte. Por enquanto é isso. E se você quiser saber mais, tem um e-book grátis aqui na descrição sobre o Bitcoin, falando aí o geral do Bitcoin, muita coisa sobre o ciclo do Bitcoin, que é a principal coisa que você precisa saber aí no mercado, sobre autocustódia, sobre todos os elementos que fazem o Bitcoin ser o que ele é, para você conseguir entender bem aí e para eu conseguir te ajudar a vir para esse lado aqui e começar a abrir um pouco o olho. Beleza? Então agora vamos para algumas análises de preço aqui para a gente saber quantos Bitcoin a gente vai precisar. Então aqui eu fiz alguns alvos de preço para o Bitcoin. O primeiro alvo aqui, voltar ao topo histórico, 68 mil. O segundo alvo, no valor aí dos 102 mil dólares. O terceiro alvo, na 2.61 aí de FIBO, 155 mil. Terceiro alvo, 209 mil e o último alvo na 4.23, 242.620. Que eu acho bem difícil bater lá, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. O que vai acontecer daqui para frente está tudo tão imprevisível que é difícil de fazer qualquer previsão. Mas para a gente fazer uma realista aqui, uma bem realista, eu acho que o Bitcoin vai ficar entre os 100 e os 150 mil. Então, fazer uma análise realista, a gente pode fazer aqui nos 120 mil. É difícil fazer uma comparação do Bitcoin, porque ele não tem pares comparáveis no mercado, né? Como ele é a maior criptomoeda, mas dá para a gente ter uma base aqui. Então, tá aqui nossa meta. Fiz uma meta aqui para 1,5 milhão. É importante lembrar que o Bitcoin, como ele é um ativo novo, ele ainda não está precificado corretamente, por isso que dá essas oscilações tão grandes. O Bitcoin, ninguém sabe o seu real valor, então isso aqui são só números. O valor do Bitcoin é gigantesco por tudo que a gente falou e muito mais coisa tem para falar sobre o Bitcoin, tudo que ele conserta, toda a mentalidade errada que a gente vive. Então, isso aqui é simplesmente um número, uma referência para a gente ter, mas saiba que isso aqui não entra nem na balança perto do valor e do potencial do Bitcoin e do potencial da escalada que a gente está vendo. Eu, de novo, repito, tudo tão estranho que está acontecendo. Se você avaliar, mesmo se você estiver numa caverna, se você sair dessa caverna um pouco e avaliar um pouco da mentalidade das pessoas, e ver tanto que as coisas estão esquisitas. Não quero me aprofundar nisso, né, por razões óbvias, mas saiba que aqui, com relação ao Bitcoin, isso aqui são só números, isso aqui não deveria nem ser olhado, porque o valor do Bitcoin é imenso. Como eu falei, Bitcoin é liberdade e isso é inestimável. Beleza? Quero ser bem claro com relação a isso. Então aqui
Topo histórico, a gente decidiu 120 mil dólares, ou seja, 600 mil reais. Um preço médio, o preço médio atual, ele deu um pump aqui, está em torno dos 28 mil, mas digamos, vamos dizer que a gente conseguiu comprar bastante o ano passado e nosso preço médio está aí em 25 mil, beleza? Então, 125 mil reais. Então, a gente pega aqui nossa meta, pelo topo histórico. Então, a gente precisaria de 3 Bitcoin para bater a nossa meta, o que seria um investimento de R$312.500 nesse momento, com esse preço médio aí dos 25 mil dólares, 125 mil reais. E aí, achou realista, irrealista? O que você acha sobre o Bitcoin? Conta aí sua opinião para eu saber mais. Você concorda com tudo isso que eu estou falando, esses cenários políticos, econômicos? Como que você tem visto toda essa situação? Então, a gente viu todo o poder do Bitcoin e a gente viu também essa mudança de mentalidade que vem acontecendo no mercado, ou seja, cada vez mais as pessoas valorizam o Bitcoin como uma reserva de valor, o que consequentemente vai reduzir a oferta de Bitcoins no mercado, porque as pessoas não vão querer se desfazer de um ativo tão valioso. Compreende? É isso que eu quero abrir seus olhos, que a janela para compra de Bitcoin está se fechando, 28 mil, 25 mil, 30 mil, tá barato, pode ter certeza. Daqui uns anos você vai lembrar de mim desse vídeo e não vai querer ter perdido essa oportunidade. Então, abre os olhos e corre, beleza? E se você quiser ver algum outro ativo aí do mercado cripto nesse quadro, onde eu faço toda essa análise, deixa aqui nos comentários também. E nós estamos diante da história e pela primeira vez na história nós temos para onde correr, financeiramente e moralmente. Beleza? Então era isso, valeu e até o próximo vídeo.